boa noite. Em 2008, um acordo entre o Brasil e o Vaticano ratificou uma série de garantias da Igreja Católica no nosso país. A partir daí, as demais religiões reivindicaram equiparação de direitos e agora o Congresso Nacional discute uma lei geral das religiões. Entre os pontos polêmicos dessa lei estão o ensino religioso nas escolas públicas e a imunidade tributária das igrejas. A Lei Geral das Religiões é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. E para o debate, nós convidamos Érico Lustosa, filósofo e babalorixá. Convidamos também Gustavo Gilson de Oliveira, professor do Centro de Educação da UFPE. E completa o nosso debate Gil Braz Aragão, professor do mestrado em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco. O público pode participar com comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com. Também pode participar pelo telefone 3423-6836 e tem também o Twitter, que é @opiniãope. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Queria começar perguntando sobre a legitimidade do Estado, eu falo do Brasil, do Poder Legislativo, a legitimidade que ele tem de legislar sobre religiões e sobre a liberdade religiosa. Como vocês encaram esse fenômeno, essa iniciativa? Isso é positivo, isso é negativo? É por aí que a gente deve caminhar? A gente podia começar com o Érico. Ok, Hermônio, boa noite. É um prazer estar aqui outra vez na Opinião Pernambuco. Prazer é nosso. A lembrança ainda do nosso querido Ismael Holanda, excelente apresentador. Veja, nós que fazemos parte dos cultos de matrizes afrodescendentes, nós temos, até certo ponto, bons olhos voltados a essa ideia, porque passamos por uma realidade de perseguição em relação ao nosso culto, de discriminação e tudo mais. Então, qualquer coisa que venha servir de suporte para tirar a fé do exercício da clandestinidade, entre aspas, por assim dizer, é interessante. Agora, é difícil você raciocinar, e aí academicamente falando, a ideia de um Estado que se pretende laico, não é? Onde ele começa a ir a legislar justamente sobre o ponto de vista onde ele se diz neutro, né? Para nós do Candomblé é uma visão interessante, mas é discutível a necessidade que o Estado haja assim. Professor Gustavo Gilson, como você vê isso? A liberdade religiosa, ela deve ser regulada, deve ser objeto de lei por parte do Estado? Eu acho que há uma coisa que precisa ser lembrada, que ao contrário do que algumas perspectivas mais liberais costumam assumir como pressuposto, a ausência de qualquer ação do Estado não significa uma imparcialidade e não significa uma neutralidade, porque a própria sociedade, ela não é plana, ela não é neutra. Então a sociedade tem conflitos, a sociedade tem desigualdades, e muitas vezes o Estado precisa legislar exatamente para organizar, vamos dizer assim, as diferentes demandas e posições dentro da sociedade. Seria o caso de dizer, por exemplo, que quando o Estado deixa de legislar, deixa de atuar isso, ele não está garantindo a liberdade. Exatamente. Né? Às vezes ele precisa atuar para garantir que haja pluralidade, que, por exemplo, as religiões de matriz africana tenham seu culto preservado e garantido. Exatamente, exatamente. Se a gente pensar, por exemplo, nas leis trabalhistas, a ausência de uma ação do Estado não significa que vai haver um equilíbrio entre empregador e empregado. Então, o Estado precisa mediar exatamente por conta da desigualdade. Em termos da religião, nós temos uma tradição onde o Brasil é formado como um país intrinsecamente católico. As religiões de matriz africana, indígena, não eram sequer reconhecidas como religião, né? Até o protestantismo e outras denominações cristãs eram tolhidos em sua liberdade inicialmente. Depois essa liberdade é reconhecida, mas a formação de uma cultura pluralista de respeito às diferenças não acontece automaticamente. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade de formação de uma cultura pluralista e também de um Estado que comece a pensar a sua própria organização e
a organização da própria sociedade de forma a permitir uma convivência mais democrática, vamos dizer assim, entre os diferentes grupos, discursos, tendências religiosas. Como o senhor vê essa questão, professor Gil Braz? Eu não vejo problema na lei, mas no princípio. Não surge de um debate popular, não surge de um debate equilibrado e não surge por conta de um problema imediato. Surgiu porque, no acordo Vaticano com o Brasil, certos privilégios foram dados a uma igreja e então outras do campo protestante, que têm presença nas assembleias, exigem esse direito estendido e, de fato, no Estado liberal, o direito que é dado para um deve ser universalizado. O problema é que isso vai sendo feito sem discussão e eu prevejo, para que, de repente, não surjam picaretas da fé aproveitando-se dessa legislação, o Estado vai ter que legislar novamente para criar um Ministério do Culto ou da Religião para classificar e selecionar o que é uma seita indesejável para a sociedade e o que é uma religião mais consolidada e que isso não, humaniza. Obviamente, isso não é uma coisa positiva, né? Que o Então, Estado decida o que é religião e o que é que não a é. cultura devia ser, por mecanismos libertários, autorregulada, e eu vejo a necessidade do Estado entrar quando há problemas. Então, não é bem o caso, é mais um resguardo de direitos de instituições do que comunidades religiosas que estão em conflito. Nós temos, felizmente, no Brasil, uma tradição mais do que tolerante com relação a outras crenças, de veneração pela crença dos outros e haveriam mecanismos culturais mais propícios para a gente aprofundar essa cultura do que o Estado se metendo para defender instituições e não tanto as comunidades de fé vivas. Nesse sentido, me parece um comportamento um pouco até, acho que reativo, por exemplo, acho que principalmente das igrejas evangélicas, já que o projeto tem por trás um deputado federal ligado à Igreja Universal, que é como se estivesse em pé de guerra, né? Você ganhou, eu quero também, e eu quero agora, assim. Esse não é um bom princípio. Há um clima que eu poderia chamar não hostil, mas há um clima de uma certa rivalidade entre isso. A gente está vivendo um momento em que isso passa por uma situação delicada. Como é que o senhor avalia isso? Então, pelo menos no parlamento ou na esfera política? Ele se reflete no mundo parlamentar, mas ele tem sua origem na cultura brasileira, onde o campo religioso está em movimento, em ebulição. Há uma relativa pluralização do cristianismo em outras denominações, há um crescimento grande do espiritismo e dos sem religião, que não significa que não tenham alguma crença, alguma espiritualidade. Então, as instituições mais tradicionais se veem um pouco ameaçadas por essa transformação e pluralismo crescente. Agora, aí, da parte das lideranças religiosas, era de se esperar um trabalho de educação, de conscientização e não tanto de usar do poder para se garantir, não é? Na educação e socialização da fé, por exemplo, em espaços públicos, na preservação dos símbolos religiosos dentro dos prédios públicos. Quer dizer, isso aí é usar a via do poder e não a via da aliança popular, da educação popular para poder transmitir a fé. Professor Gustavo, como você vê, o senhor percebe esse clima também de uma certa animosidade entre as diversas crenças e o que é que estaria por trás disso? Eu acho que a gente tem vivido um forte processo de pluralização do campo religioso no Brasil. Isso é algo que eu tenho discutido já em alguns contextos, algumas vezes, principalmente da década de 80 para cá. Então, a gente, até final da década de 60, o Brasil era pensado como um país naturalmente católico. Mesmo depois da proclamação da República, do estabelecimento de um Estado oficialmente laico, a cultura brasileira era pensada como uma cultura católica. As religiões afro-brasileiras, indígenas, eram pensadas como crenças, né, superstições, seitas. Né? As outras denominações cristãs eram consideradas mais como minorias vindas do estrangeiro e a cultura era católica. Entre as décadas de 40 e 50, você tem um forte crescimento, principalmente dos pentecostais, né? Uma afirmação da identidade
das religiões afro-brasileiras, mas durante a ditadura, entre as décadas de 60 e 80, a sociedade civil ela foi extremamente desmobilizada por conta do estado de repressão, né, e da ausência de participação política. Na década de 80, quando há de novo a abertura, as religiões passam de novo a participar fortemente do espaço público, só que dessa vez de uma forma onde essa pluralidade se torna muito evidente. E acho que esse é um dos grandes motivos que aparecem esses conflitos ou esses desajustes. Mas numa coisa eu concordo fortemente com o Gil Braz, é que isso acaba servindo como uma forma de projeção de algumas lideranças muito mais interessadas, muitas vezes, em ocupar um espaço de poder ou conquistar um certo público no campo midiático, por exemplo, e que, nesse sentido, polarizam ou contabilizam essa diversidade como uma forma de projeção pessoal e centralizam toda a atenção em cima delas. E uma coisa que o Estado ainda não percebeu, e acho que a sociedade brasileira ainda não percebeu claramente, é que a religião não pertence às instituições religiosas ou às igrejas, né? Esse é um debate que, na medida em que ele se pluraliza, ele se torna público. E as vozes são as mais diversas e não são necessariamente as vozes institucionais. E essa percepção não tem sido levada em conta. Queria perguntar a Érico se, estando dentro de uma religião que está historicamente nesse campo que foi mais perseguido, que foi mais discriminado, se nesses últimos anos há um crescimento dessa animosidade, essa visão, acho que um pouco mais conflitante. Como é que o senhor avalia esse processo? Eu acho que tem havido, sim. Estamos falando de instituições, né? E a verdade é que nós estamos passando por, nessa nossa pós-modernidade, a industrialização da fé, né? Os mecanismos da fé estão sendo transformados em industriais. Como o professor estava falando agora, tem se esquecido hoje em dia que a religião, ela é subjetiva e ela está na coletividade, ela não pertence nem à igreja, né? Ela é algo que transcende a toda essa realidade. Mas o que nós temos visto hoje em dia é que há uma religião meio que enlatada, porque ela nasce das grandes corporações, né? Das grandes empresas, né? Hoje você não fala de uma igreja ou qualquer religião que por trás não tenha toda uma sistemática industriais, de livrarias, de empresas televisivas, radiofônicas. Então, quer dizer, o campo não está mais na realidade do subjetivo, está nos interesses do próprio mercado, não é? E como mercado, você tem que ter o seu público-alvo. O que é que acontece? As pessoas, principalmente no Brasil, que tem esse espírito esportivo muito grande, as pessoas elas tendem a vestir uma camisa do fato muito mais do que sentir o abstrato. Então, o que é que tem havido? Vira uma espécie de bandeira? É uma espécie de bandeira. Então, há um grupo xiita, dentro de alguns aspectos da fé, que, para se afirmarem, eles necessitam da negação de outras ramificações religiosas. Quer dizer, eles não estão preocupados com a religião ou com o que ela expressa em si, mas com o público-alvo delas. E aí, o que é que tem acontecido? As outras religiões que não daquela realidade estão sendo colocadas no ostracismo, estão sendo perseguidas e tá. O candomblé, por exemplo, é uma religião de inclusão, né? Então, no meio do candomblé você vai encontrar homossexuais, porque ela aglutina toda essa realidade. E, a partir de alguns discursos, é a religião do mal, é a religião do diabo. Por quê? Porque não reza na cartilha da moralidade industrializada, da moralidade imposta. E aí passa, sim, a haver esse, como se diz, esse acirramento de ideias, mas não pelo subjetivo da fé, pela dogmatização da instituição. Na sua vida em particular, como Babalorixá, já surgiram situações em que esse conflito ficou mais evidente, assim? Muito, muito. Recentemente nós tivemos um fato lamentável aqui em Pernambuco, porque é aquela tal história. O Estado ele não pode dizer o que é religião nem o que não é religião. Mas... Que é a nossa questão inicial do programa. Exatamente. O fato de haver
um crime, não importa qual seja o partido político do criminoso, a religião do criminoso, a escolaridade do criminoso. O crime é o crime. Aí houve um triste evento aqui em Pernambuco do menino Flânio e as pessoas até eu não discuto nem apenas a escolaridade daquelas pessoas, talvez mesmo a condição psicológica daquelas pessoas. Aí sai, aparece lá, é pai de santo, é mãe de santo, e mataram a criança em magia negra, ninguém nem define o que é magia negra, não é? E aí o que é que acontece? Em menos de 15 minutos, mais de 300 pessoas se reúnem na frente de um terreiro de candomblé, colado à nossa residência, que não tinha nada a ver com a situação, mas estava ali havendo o processo de iniciação de um menino, e a polícia foi convocada a estar presente porque foi dito que o menino estaria sendo sacrificado, e de repente em 15 minutos você tem misteriosamente uma média de 200 a 300 pessoas ali reunidas, exorcizando a fé. Mas por quê? Porque estava conectado. Quer dizer, isso é uma coisa que se repete. Você, no dia de sexta-feira, vestir branco, você é alvo de chacotas, você é alvo E naquela época, inclusive, houve pessoas que foram apedrejadas, terreiros que foram queimados. Por quê? Olinda houve uma tentativa de invasão. Foi exatamente essa lá de casa, que foi uma coisa que tira qualquer um, porque é uma barbárie em nome de um conceito subjetivo de fé que diz, olha, o meu Deus é melhor do que o teu Deus, então, portanto, eu que sou maioria, eu tenho o direito de te exorcizar. Os líderes religiosos, e aí eu recorro à afirmação do professor Gil, de saber quem são os picaretas da fé ou não. Ora, se você se pretende a pregar uma religião que tende a transformar o ser humano em algo melhor, né? Socialmente e intersubjetivamente. E você, como líder desse processo religioso, você não consegue identificar a alteridade em relação ao outro, ao direito da fé, do exercício da fé do outro, que liderança é a sua? Lamentável esse tipo de situação. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Eu chamo o público novamente a participar do nosso programa através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 3423-6836 e tem o Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Opinião Pernambuco está de volta. O nosso tema de hoje é a Lei Geral das Religiões. Você pode participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com. A gente já recebeu algumas perguntas aqui. Você pode participar também pelo telefone 3423-6836 e tem também o Twitter, que é @opiniãope. Para esse debate, a gente convidou Érico Lustosa, que é filósofo e babalorixá. A gente convidou também Gustavo Gilson de Oliveira, que é professor do Centro de Educação da UFPE, e completa o nosso debate Gil Braz Aragão, que é professor do mestrado em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco. A gente falou no bloco anterior um pouco dessa espetacularização da fé, dessa relação entre fé e mídia e essas instituições que se dizem donas das religiões. A Lei Geral das Religiões, ela tem um aspecto que é muito criticado, pelo menos na mídia. Eu vi várias críticas a respeito disso, inclusive do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, que diz respeito à questão primeiro, da manutenção da imunidade tributária, ou seja, as igrejas não pagam impostos, elas não são consideradas empresas ou algo desse tipo. E também o fato de que, eu não sei qual seria o termo jurídico exato para isso, mas você pode, na segunda-feira, ir lá, abrir uma pessoa jurídica, dizer que ela é uma igreja, e ela automaticamente receber já todos essas imunidades e esses benefícios que as religiões recebem. A gente poderia começar esse bloco com o professor Gil Braz. Isso é um problema? Isso é natural? Na democracia é assim mesmo? Como é que o senhor enxerga essa garantia e as críticas que são feitas a ela? Então,
numa democracia liberal, isso é natural. Um direito dado a um tem que ser dado a todos. O problema é que o mecanismo de aprofundamento dos problemas que surgem, ele vai complicando cada vez mais e tornando o Estado grande frente a outros mecanismos que a cultura pode dispor para dialogar, para construir compreensão e aliança. Acho que todas as tradições religiosas, mesmo tocando sons diferentes, colaboram para um sonho igual de humanização, de descentramento das pessoas. Então, para a gente se unir nessa tarefa comum, o Estado só deveria vir quando não conseguíssemos e tivéssemos problemas. Então, acho assim. Agora, o que me dói um pouco é que quem se meteu a provocar e dar brecha para esse tipo de picaretagem foi um pouco a nossa tradição católica, que, em parte, ainda não conseguiu sonhar o sonho de Dom Helder, por falar em sonho. Ele, tive o privilégio de conviver com ele uns tempos e da própria voz dele escutei o conselho que ele ousou dar a Paulo VI de que transformasse o Vaticano, enquanto Estado, né, no museu para a ONU ou coisa parecida, e fosse morar num apartamento na periferia de Roma, na frente de uma praça, que assim ele teria mais estatura moral para juntar mais gente do que hoje tem. O Paulo VI desconversou, quem sabe agora, vocês que fazem previsões aí, o Antônio Pagola, que é um grande teólogo católico lá na Europa, ele, nessa semana, ensaiou uma previsão dizendo que o Papa Francisco, que tem dado mostras de uma pessoa preocupada com a missão com as pessoas e menos com a instituição, rejeitou os aposentos mais chiques do palácio, está numa hospedaria. Então, esse homem mais simples vai ousar no sentido de ser o último chefe de Estado do Vaticano. Então, não sei se a profecia se cumprirá, mas não é impossível, porque, lembrem, o Dalai Lama, nesses dias, renunciou à chefia do Estado do Tibete e se conformou de ser um líder religioso. Então, acho que processos de conversão são necessários para a gente deixar de brigar por cima e fazer alianças que são mais difíceis, mais possíveis aqui por baixo. Em Pernambuco, o Fórum Diálogos, por exemplo, que foi uma convocação do Ministério Público, e hoje tem adesão de mais de 15 tradições religiosas, é um exemplo de que isso é possível, de que a gente tem outros mecanismos na sociedade civil para avançar sem um recurso à legislação estatal. Queria ouvir do professor Gustavo Gilson também uma palavra sobre essa questão da imunidade tributária e dessa questão acho que da facilidade de como é um processo até burocrático, né, para se iniciar uma nova, aspas, igreja. Pois é. Primeiro, iniciar uma nova igreja nesse sentido, para conseguir imunidade burocrática, é um processo de institucionalização. Então, tradicionalmente, as religiões surgem no Brasil na informalidade, né? Enquanto uma expressão espontânea, um agrupamento espontâneo de pessoas em torno de uma fé, de uma proposta. Eu não rejeito a ideia de que, para algumas finalidades e alguns objetivos, seja necessário alguma forma de institucionalização, né? Inclusive para estabelecer parcerias com o próprio Estado. Eu acho que isso pode ser positivo e, a princípio, se isso é algo que é de interesse social e de interesse civil, eu não vejo nenhum problema que haja imunidade, pelo contrário. Eu acho que o Estado tem interesse de ter uma sociedade civil dinâmica. Contanto que isso seja algo que, de fato, parta dessa mobilização e dessa necessidade, como o Gil Braz colocou, das pessoas, né? Que seja algo que vem de um movimento cultural, e não algo que seja uma pressão de lideranças ou de grupos de poder que querem se consolidar no poder e que fazem ou demandam essas facilidades, vamos dizer assim, como uma questão de privilégio institucional. Então, acho que a grande questão é que é necessário começar a pensar a religião como algo que faz parte da cultura e da sociedade e não como algo que pertence a instituições estabelecidas. Então, o controle das instituições, estabelecer
mecanismo de classificação, de imunidade, não deveria ser a principal preocupação do Estado, mas sim a questão da mobilização, da criação de espaços livres para que a própria sociedade possa se organizar. E isso não é visto, por exemplo, na lei, né? A lei não tem nenhuma questão sobre o incentivo ao pluralismo religioso, ao espaço de diálogo. Então, é uma interferência simplesmente na questão da organização de instituições e de como essas instituições podem se relacionar com o Estado. O que eu acho que é uma preocupação que não atende aos interesses sociais da população, da sociedade, mas atende aos interesses de grupos institucionais. Gostaria de ouvi-lo também, Érico, a respeito dessa questão da imunidade tributária e desse ponto muito importante que o professor Gustavo Gisso coloca. É uma demanda, por exemplo, do povo do terreiro que seja preservada a imunidade tributária, ou a preocupação imediata de vocês é com outros aspectos, esses aspectos mais sociais a que ele se refere? Eu concordo piamente com a palavra do professor, até porque, nesse pressuposto, quem se beneficia é o Estado. E nós temos que nos lembrar de um detalhe: o Estado não é aquele Leviatã pensado lá atrás. O Estado não é uma entidade, o professor Gil, ele fala sempre isso, não é essa entidade transcendentalista que está lá em algum lugar. O Estado somos nós, né? Nós somos a mobilização, nós somos o próprio Estado. A questão dessa imunidade, eu entendo o seguinte: você está abrindo uma concessão a um grupo social, e esse grupo ele tem por natureza devolver essa realidade à sociedade, né? O que as igrejas mais tradicionais vêm fazendo isso, né? A igreja católica mesmo, nós temos uma massificação de educação no Brasil hoje em função das origens católicas. Nós temos a mesma situação das origens também das igrejas protestantes tradicionais, que vieram implantando sistema de educação. Quer dizer, há uma retroação ao Estado. Nós, no povo de Candomblé, temos tentado, de alguma forma, exercer também esse princípio. Mas até nesse aspecto, que eu também não vejo contemplado na questão da lei, sofremos uma certa discriminação, não é? Você estava falando agora, Raimundo, sobre a questão de o camarada ir ali e abrir uma igreja. Pode parecer tão simples, mas na verdade não é. Nós, quando vamos fazer o registro civil de um terreiro de candomblé, nós temos que botar lá templo religioso, porque a linguística brasileira não contempla a ideia de terreiro como sendo templo, a ideia de ilê como sendo templo, quer dizer, é jogada totalmente ao ostracismo na realidade. Terminologia cristã. Totalmente cristã, e que eu não vejo, porque eu acho que a lei, concordo com o professor Gil quando ela diz que ela tinha que nascer de um diálogo popular para ter legitimidade, tá? Mas ela teria que se restringir a tratar de questões pura e especificamente civis, né? Como é que você, enquanto entidade civil, vai se portar no Estado? Porque senão nós vamos correr o risco de estar vendo a nascedura de uma confissão de fé estatal, né? Então, ao invés de termos apenas os nossos códigos civis, nossos códigos penais, nós vamos ter também a confissão de fé oficial. Quer dizer, que laicidade é essa? Vamos voltar a uma igreja oficial, e o pior, essa é muito mais universal do que a católica, porque a igreja católica você ainda está assistindo, ela existe lá, você vai, você entra, você cultua ali. E essa? Tem uma pergunta aqui de Holanda de Oiá, que é de Boa Viagem, e ela pergunta: a lei destaca algo relacionado ao sacrifício de animais? Eu tive acesso, através do site do Senado, ao texto da lei e, pelo menos na versão que eu li, não falava nada especificamente sobre isso. Mas, aproveitando a pergunta dela, isso é uma coisa, por exemplo, que preocupa os praticantes do candomblé, que haja uma lei ou algo que
interfira nisso, nessa questão do sacrifício dos animais? Muito, preocupa muito, porque faz parte da tradição dos povos de terreiro, né, da grande maioria, salvando algumas exceções da Umbanda. E, inclusive, existem algumas partes no Brasil em que tem alguns terreiros recorrendo ao Supremo Tribunal, porque foi terminantemente proibido esse exercício de culto, né? E essa lei não trata nem nas entrelinhas dessa questão, o que deixa em aberto, porque há propostas tramitando também no Congresso Nacional, já em São Paulo também já aconteceu. E a ideia da preservação do animal, o direito, o código dos animais, os ambientalistas, né, ou aspas, os ambientalistas aspas, têm colocado isso como questão de proteção animal e tem prejudicado muito, na realidade, como também a lei do silêncio, que na verdade é um mascaramento para silenciar os tambores, entendeu? E preocupa muito. Tem uma pergunta de João Rufino, da Boa Vista, que eu gostaria de fazer ao professor Gustavo Gilson, que é protestante, né? Escolas protestantes obrigam a prática da religião protestante para seus alunos, ao contrário das escolas católicas. Faz parte do conceito protestante essa obrigação? Há essa obrigação Olha, em primeiro lugar, sim, não deve haver. Né? Então, se uma escola, mesmo sendo privada, ela é regida por uma legislação educacional que é estabelecida pelo Estado. É uma concessão, exatamente. E está submetida à Constituição, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, uma escola não tem o direito de obrigar nenhum estudante a seguir uma certa fé. Obviamente, uma escola confessional, ela vai atender, vamos dizer assim, certas características daquela confissão e provavelmente vai ser frequentada por pessoas que estão geralmente ligadas àquela confissão, principalmente quando são confissões minoritárias, como o protestantismo. Mas isso não pode significar uma forma de coerção ou de obrigação de qualquer pessoa, qualquer estudante, a professar uma certa fé. Se isso está acontecendo, em algum contexto, isso é um atentado contra a Constituição, contra a liberdade de religião, inclusive, e precisa ser denunciado. Tem outra pergunta aqui também para Érico Lustosa, de Gerson da Estância. Pergunta se o candomblé é religião ou seita. Imagino que é uma pergunta com a qual vocês se deparam com alguma frequência. A gente acha que só tem 1 minuto nesse bloco, mas se o senhor puder explicar essa diferença. Nós temos sempre nos debatido sobre essa religião. Na verdade, eu acho que o candomblé nem é um, nem é outro. Porque nós vamos partir do princípio que a terminologia do religare, da religião, também é especificamente cristã, eurocêntrica. E o candomblé não, porque o candomblé ele não tem princípios salvíficos, ele não tem princípios redentoriais. Ele são fés de origem familiar. Né? Então, a questão é a união ou a postergação da cultura de uma família, de um povo. Aqui ficou costumeiramente entendido como religião. Aí, se levar ao termo da etimologia da palavra, o candomblé nem seria seita, nem seria religião. É uma prática religiosa, uma prática de fé. Uma resposta curta para isso é: tudo aquilo que hoje se chama religião, um dia já foi seita. O cristianismo nasceu como uma seita nas sinagogas judaicas. Depois que cresce, chama-se religião. Acho que seita tem um conteúdo um pouco pejorativo. Sim, né? porque exato. Não se sustenta do ponto de vista das ciências da religião. É uma terminologia que, usada estritamente, quer dizer um grupo que está contestando, está separado. Então, no processo, ele vai se tornar religião como as outras. Então, no caso do cristianismo, quando ele se separa do judaísmo mais tradicional... Tinha todas as características sociológicas de uma seita. Se reunia em separado, tinha uma moral mais estrita contra a moral da maioria, crenças que eram consideradas assim, esdrúxulas, heréticas e tal. Quer dizer, isso é o que constitui uma seita do ponto de vista sociológico. O cristianismo foi isso.
Entendi. A gente vai fazer mais um intervalo para a gente dar início ao nosso terceiro e último bloco e a gente chama mais uma vez o público a participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter @opiniãope, e a gente volta em 2 minutos. Volta à Opinião Pernambuco. O tema de hoje é a Lei Geral das Religiões. Tem um aspecto importante dessa lei e do debate sobre a laicidade, sobre as religiões, que é a questão do ensino religioso, especialmente nas escolas públicas, né? O acordo com o Vaticano, lá de 2008, que originou o processo dessa lei, ele diz alguma coisa sobre o ensino religioso, né? Eu não tenho o texto aqui exato disso, mas acho que isso é um mote para a gente debater. Deve haver ensino religioso nas escolas públicas, ele deve ser obrigatório, facultativo, e acho que a questão central é: ensino religioso é o mesmo que ensino confessional, ou seja, discutir religiões na escola é o mesmo que impor ou passar só os conceitos e as práticas de uma fé só. A gente podia começar com o professor Gil Braz. Então, o artigo 11 do Acordo Brasil-Vaticano regulamenta isso, dizendo ensino religioso escolar da religião católica e das outras tradições, evitando a discriminação, mas privilegia. Essa legislação quer ampliar e tudo. Porém, vejam, para mim esse é um exemplo assim, muito claro do encaminhamento equivocado dessas leis todas. Porque na sociedade brasileira, do ponto de vista pedagógico, professores ligados a diversas tradições religiosas e, sobretudo, ligados à educação pública, constituíram um Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso que, há mais de 20 anos, vinham discutindo o que é que se deve ensinar no ensino da religião. As aulas de ensino religioso são as únicas que estão previstas com nome assim na Constituição. O problema é decidir o que fazer. Depois que muitas escolas, inclusive públicas, faziam simplesmente transmissão da fé católica, isso se abriu para as outras confissões cristãs, mas ultimamente se vinha buscando através de eixos curriculares organizados, né, com preocupação pedagógica. Então, trabalhar as histórias sagradas, os textos sagrados de todas as religiões, depois ver qual é essa dimensão da ritualidade que as religiões propiciam e que também substitutivos religiosos, filosofias de vida oferecem para as pessoas vivenciarem integração, não só para dentro de si, psicológica, mas na relação psicossocial, e, sobretudo, o eixo ético. Quais são os valores que as tradições religiosas nos fazem pensar, nos fazem vivenciar. Então, se trata de fazer um ensino religioso através de temas transversais que tocam na nossa humanidade e ver como é que as religiões colaboram para a gente evoluir nisso, para a gente se educar nessa direção. Ao passo que a gente vinha nessa caminhada, então aparecem agora as instituições religiosas dizendo que nós queremos dar aulas com o nosso bispo, o nosso chefe, mandando para a escola, pago pelo Estado, um representante nosso. Isso é um retrocesso na história do ensino religioso no Brasil. É um retrocesso. Isso é uma questão importante. Quem vai dar o ensino religioso nas escolas? Deveria ser um professor que estuda religião enquanto campo de conhecimento. Portanto, ele tem graduação, ele tem especialização pelo menos, ele estuda a ciência da religião e aplica essa área de conhecimento à educação das crianças, mas com uma visão ampla. Tem que ter uma formação, pelo menos em teologia ou em ciências da religião, tem que passar por um concurso público como todos os outros professores devem passar. Esse deve ser o critério, se trata de escola. Eu penso a esse respeito, porque tenho trabalhado com assessoria de professores de ensino religioso. Religião a gente pega que nem sarampo. Quer dizer, não se ensina na escola, não se ensina. Eu dei aulas de teologia aqui na Universidade Católica para as diversas carreiras, e aula de teologia. O maior problema que a gente tinha era justamente com quem vinha de escola confessional, que foi obrigado a estudar muito religião e ele tinha anticorpos.
Porque não é uma coisa que se aprende aqui. Religião você experimenta aqui dentro do ambiente litúrgico, do seu terreiro, da sua comunidade, do seu centro espírita, da sua igreja cristã. Então, o que se deve fazer na escola é refletir sobre esse fato na história humana, sobre os encontros e desencontros, sobre como é que a gente pode somar forças nesse trabalho de espiritualização da humanidade. Eu fui aluno da Católica e paguei a disciplina de Acho que você era um desses que me deu trabalho. Não, eu fui aluno da disciplina de teologia e eu não sou religioso e não sou católico, mas a disciplina de teologia, por exemplo, foi uma das mais ricas para a gente no debate, assim, no conhecimento de outras religiões. Depois então, eu te pago R$1 pelo comercial. O candomblé, de um modo geral, tem algum receio com relação a essa questão do ensino religioso e da entrada disso, especialmente no ensino fundamental e público? Na verdade, nós temos resquícios. Né? O professor Gil estava falando agora, o interessante é que, se nós formos na contramão dessa linha de raciocínio, nós vamos terminar institucionando a perseguição religiosa dentro da escola. Por quê? É nesse aspecto que é fundamental a ideia das ciências da religião, muito mais do que a ideia da teologia, porque a teologia ela é intrinsecamente confessional. E as ciências da religião não, ela transcende toda essa realidade e coliga todos os pensamentos. Entendeu? Estávamos aqui falando do Ismael no início, eu participei de um trabalho lá na Fafiri, onde ele estava com a turma falando sobre a questão das crianças do candomblé na escola. E a perseguição é terrível, é uma espécie de capitania do mato modernizada. Né? Por quê? Porque a criança ela tem que negar-se, ela não consegue se ver na escola, ela se nega, porque senão ela é do diabo. Ela é do mal, ela não pode chegar com a cabecinha raspada, ela não pode chegar com sua guia, ela não pode chegar com seus mocães, seus potreguns. Por quê? Porque ela é do mal, ela é do diabo, ela é vista como a escória da sociedade, porque ela tem o sangue, ela tem o sacrifício. Quando foi introduzido no currículo pedagógico a ideia do ensino da história da África, era justamente para começar esse processo de resgate do negro, do mulato, do moreno que veio de lá, do mestiço que foi oriundo disso. Para quê? Para que a partir dali começasse a se dar uma ideia de normalização ao que se pratica também na fé, só que aí através da própria história da África. Então, é muito importante, e aí concordo piamente com a ideia de professores abalizados, porque se eu for fazer isso enquanto sacerdote, é catequese, é proselitismo. Então, como é que eu, vamos dizer, numa condição de pastor protestante, vou dar uma aula sobre a condição de Exu como símbolo sagrado de um povo? Nunca vai acontecer. Mas no momento em que eu me coloco como cientista da religião, eu sou um conhecedor acadêmico. Então eu tenho que exercer a transmissão acadêmica do fato, como o professor bem colocou, com o coração aberto, com o coração suave, porque você está trabalhando do subjetivo, você está trabalhando de uma emoção ali quantificada. Dentro das regras educacionais, claro, né, que eu acho obviamente. que me parece a grande garantia da diversidade religiosa. O nosso programa já está perto do final. Tem ainda uma série de perguntas que eu gostaria de ler. E tem uma questão que é importante, que é a questão do casamento religioso com efeitos civis. Né? Ainda há, e me parece uma discussão até tardia, mas ainda há discussão de se, por exemplo, um casamento no candomblé, ou um casamento no centro espírita, ou em qualquer que seja a instituição religiosa, se ele tem os mesmos efeitos civis. Como é que o senhor vê essa questão? A lei pode avançar nesse sentido? Sim. Eu acho que, primeiro, hoje existem certos critérios, é necessário que a organização seja institucionalizada, seja registrada, para que ela seja autorizada pelo juiz a fazer o casamento com efeito civil. Obviamente, isso é feito, como foi muito bem colocado, dentro de um modelo cristão. Então, para que o catolicismo, que aliás tradicionalmente foi quem começou a fazer casamento no Brasil, e para os protestantes que estão dentro desse modelo cristão é razoavelmente fácil,
O que precisaria ser feito, em primeiro lugar, que se pense isso não só dentro de um modelo cristão, mas de um modelo que seja amigável, vamos dizer assim, viável para qualquer outro grupo religioso. E o princípio é, se é possível uma instituição social ou religiosa realizar casamento, isso tem um efeito civil, isso precisa ser feito de forma que seja viável e igualmente acessível a qualquer grupo religioso. É uma outra questão que não foi satisfatoriamente abordada pela lei. Pela lei, né? Uhum. Mas que pode vir a ser, já que ela ainda está em discussão. Sim, é verdade. Pelas comissões do Senado e tudo mais. Queria aproveitar esses minutos restantes para a gente responder as perguntas do público, como, por exemplo, João Rufino, da Boa Vista, pergunta se a mídia não seria importante para a divulgação da religião. Acho que ele se refere àquele nosso debate lá no primeiro bloco ainda, sobre essa telereligião, esse tipo de coisa. Como vocês avaliam? Alguém teria alguma palavra para dar sobre isso? É necessário pensar até o que é a mídia, né? A questão é que mídia... E aí é outro programa. É outro programa. Né? Mídia como espaço de divulgação, a religião também foi pioneira. Né? Lembremos que, por exemplo, o protestantismo, ele só ganha a dimensão que ganhou porque Lutero, quando escreve as 95 teses e põe lá no mural da universidade, que era a porta da catedral, os alunos pegam aquilo ali e levam para a imprensa de Gutenberg, que tinha sido recém-inventada na Europa, e aquilo é rodado e transmitido. Então, a religião também era, a porta da catedral, os espaços das igrejas também eram um grande espaço de comunicação. A grande questão é que, no contexto contemporâneo, a comunicação se torna industrializada. Então, você tem aí o que a gente chama de uma indústria cultural. E alguns grupos religiosos recentes, principalmente os neopentecostais, que nascem já nessa era, eles acabam se adaptando de forma quase simbiótica com as lógicas da indústria cultural e criam um modelo de vivência da religião seguindo basicamente as lógicas dessa indústria cultural. E aí, nesse sentido, as mesmas críticas que precisam ser feitas à indústria cultural como tal, ou seja, a ideia de se vender cultura, né, de se usar a mídia como um elemento de busca do lucro e não de serviço à sociedade, pode ser feito essa ideia de uma religião que, seguindo as lógicas da indústria cultural, busca fortalecer um grupo ou uma instituição específica e não servir de alguma forma a sociedade. Eu tinha uma coisa para dizer. Por favor. Ernest Bloch dizia: toda religião tem duas coisas. Muita esperança e muito dinheiro. Você não se livra das duas coisas em nenhuma religião. O que você pode é equacionar. Ou você vende esperanças ao povo para juntar o seu dinheiro, ou você se junta com o povo e com o seu dinheiro para ir construindo esperança, né? Uma vida eterna e eterna, etc. Então, a imprensa de Gutenberg possibilitou a reforma. Eu acho que a internet hoje, junto das outras mídias, pode possibilitar outras tantas reformas dentro das religiões, no sentido de que elas têm que parar com essa brincadeira de ficar se mostrando para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, quer dizer, usando o púlpito eletrônico na televisão, né, para poder atingir mais gente, para juntar dinheiro para si, e tem que oferecer os seus espaços no sentido da educação, da comunicação de mão dupla, deixar que as pessoas participem, reconstruam as crenças, compartilhem suas vidas por esses espaços. Acho que o problema não é a mídia, é como a gente administra isso e como as tradições religiosas podem se apropriar de uma forma comunitária e participativa e não dessa forma de mão única, de uma instituição que só visa a si mesmo. Tem por centro o próprio interesse e não o do povo. A gente tem a pergunta de Lourdes de Casa Forte, que também renderia vários outros programas. Qual é a pendência religiosa de Jesus quando esteve na Terra? Acho que não... Ele era judeu, isso a gente sabe, né? Badeja de Oiá, parabeniza o programa, a discussão sobre esse tema é muito importante. Obrigado, Badeja de Camaragibe. Daniela de Camaragibe pergunta aos professores quais as principais características que essa lei aborda. A gente discutiu algumas delas. É importante dizer que essa lei não está em vigor ainda. Ela está em discussão no Congresso Nacional. Teve origem na Câmara dos Deputados, agora ela está em discussão no Senado, então ainda está passando pelas comissões do Senado, então ainda é um longo processo até ela se tornar uma lei efetiva, propriamente dita.
Carlos Henrique de Igaraçu pergunta o que é magia negra para Érico, se ele se arriscar nesse conceito. O meu orientador lá na Católica, o professor Cezino, ele é interessante, devo muito a ele mesmo. E ele diz, olha, as pessoas confundem a ideia de magia negra quando fala como se a gente estivesse lá na Inglaterra, ao lado da Floresta Negra, onde tinha toda aquela história de magia negra e tal. África não tem nada disso. Quando se fala aqui no Brasil sobre magia negra, há um ranço preconceituoso por trás, porque na verdade é magia de negro, é magia de senzala. Não é? Como há em mercado negro também. Exatamente, entendeu? E, infelizmente, as pessoas acham, ou assistem um filme aí de sensacionalismo, futurista, esses filmes cheios de... E acreditam, até por falta de cultura, de escolaridade, que vai fazer uma... eu vou acender uma vela preta aqui, vou matar isso aí, o diabo vai me aparecer. Isso não existe. Isso não existe, isso é cultural. A fé do candomblé... O diabo, aliás, é cristão. Né? Exatamente, é cristão, né? O candomblé. Ele não tem nada a ver com o candomblé. Nós, dentro do aspecto de magia negra, como antítese de magia branca ou de fé branca, nós não temos absolutamente nada. A gente tem a pergunta aqui de Paula da Boa Vista. Também é uma pergunta longa, a gente discutiu várias vezes aqui no Opinião Pernambuco o que os convidados acham da presença de bancadas evangélicas na política brasileira. Acho importante dizer que tem bancadas católicas também, sim, que tem bancadas sobre os ruralistas, mais... ruralista, a bancada da mídia, então tem bancadas sobre vários temas. Dou uma na outra e não quero torna. Como? Dou uma na outra e não quero torna. Esse é um tema para a gente discutir em outro programa, Paula. A gente agradece pela participação. Ramires de Casa Amarela pergunta se o dízimo é exigido por todas as religiões ou somente por uma especificamente. Eu acho que em todas as religiões há uma contribuição econômica de alguma forma. Né? Sim, mas não nos moldes judaico-cristão. Né? Porque o dízimo é especificamente para as religiões de origem abrâmicas. Candomblé e outras religiões, budistas, hinduístas, não... Existem contribuições, mas não na sentido nesse formato. Budismo, exatamente. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, que é a de Helder da Boa Vista. Ele faz especificamente para o professor Gustavo, a gente só tem 1 minuto. Mas, a experiência de tantas religiões no mundo não faz com que não exista uma de fato concreta? Eu não sei o que é que ele quer dizer com isso, assim, mas talvez seja... Verdadeira, né? Uma verdadeira. Sem dúvida, cada um pode acreditar que a sua religião ou sua forma de ver a religião é verdadeira. Né? Então, é uma liberdade que as pessoas têm. Agora, algo que é necessário, talvez seja uma excelente oportunidade para enfatizar isso, é que existe uma cultura de respeito, de pluralismo, onde se assuma de que, para que eu tenha liberdade de entender a minha religião como verdadeira, eu preciso reconhecer a liberdade de cada outro. Né? E ao fazer isso, eu passo a mudar, a religião também não é estática, né? Eu passo até a entender melhor, quem sabe aprender um pouco com o outro, sobre até o que eu mesmo acredito. E é essa cultura de pluralismo que a gente não construiu no Brasil. Né? A gente tem uma cultura até certo ponto de tolerância, né? Mas não uma cultura de pluralismo. E acho que esse é o grande desafio que a gente tem para as próximas décadas e para os próximos anos, é construir uma cultura de pluralismo religioso no Brasil. Acho que o caminho passa pela educação, né? Nós já conseguimos evoluir daquela ideia de fora da igreja não há salvação, depois fora do Espírito de Jesus Cristo não há salvação, mesmo que os outros sejam cristãos anônimos. Hoje estamos vislumbrando a possibilidade da ideia de fora da caridade, fora do cuidado, né, pela integridade da criação, é que não há salvação. Então, nesse sentido, a gente deve tecer relações não com base nos interesses institucionais, mas nesses objetivos globais de defesa da vida e por aí a gente segue. Nosso tempo acabou, eu queria agradecer a participação de todos vocês no nosso debate. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.